E vamos a mais um dos vídeos de resumos da história, falando agora da Farroupilha, a rebelião da elite gaúcha ocorrida durante o período regencial e uma parte do segundo reinado. No Rio Grande do Sul, irrompeu a revolta mais longa do período regencial, de 1835 a 1845, já pegando o período do Segundo Império. Foi a única que buscou separar a província do Império e implantar um regime republicano. A revolta ficou conhecida como Guerra dos Farrapos ou Farroupilha, porque os insurgentes, que eram proprietários rurais e grandes criadores, foram chamados de farrapos pelos oficiais das tropas imperiais. No século XVIII, o sul do Brasil era uma importante área de criação de gado para a produção de charque, couros e para o transporte de mercadorias pelo interior do país. A elite gaúcha, que vivia na fronteira entre a América Portuguesa e Espanhola, era fortemente militarizada. Os estancieiros e os charqueadores eram os grupos mais poderosos do lugar e também os mais incomodados com o centralismo político do governo imperial. Tanto liberais como conservadores consideravam que o governo privilegiava as províncias do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo. O presidente da província do Rio Grande do Sul, que era pró-governo central, tomou medidas que desagradavam a esses grupos, como o aumento da taxação sobre o gado na fronteira com o Uruguai, onde muitos brasileiros tinham terras e rebanhos. Os charqueadores gaúchos queixavam-se da ausência de taxas sobre a carne salgada importada dos proprietários do Uruguai e da Argentina. A política alfandegária do governo central favorecia os grandes escravistas da região do Vale do Paraíba, que tinham interesse em manter baixos os preços do charque importado, pois era a base da alimentação, inclusive dos escravos. A produção dos campos gaúchos era totalmente direcionada para o mercado interno e era fortemente afetada pela isenção de tarifas do charque importado, forçando-os a baixarem os preços para serem competitivos. Também causou insatisfação o fato do governo, desafiando a tradição regional das milícias controladas pelos gaúchos, criarem um corpo militar no sul subordinado ao seu governo. Considerando essas medidas uma afronta, os rebeldes, chefiados por Bento Gonçalves, tomaram a capital Porto Alegre em setembro de 1835, assumindo o poder. Após intensos combates, em 1836, os rebeldes, chefiados por Bento Gonçalves, proclamaram a República Rio-Grandense, que durou pouco, e o seu líder, Bento Gonçalves, acabou preso. Porém, em 1837, ele fugiu da sua prisão na Bahia e assumiu a liderança dos revoltosos. As vitórias farroupilhas levaram à proclamação da República do Piratini, que se tornou uma província autônoma em 1838, sob a presidência do próprio Bento Gonçalves, influenciada pelo republicanismo uruguaio e argentino. Durante os conflitos, surgiram novas lideranças, como a do estancieiro Davi Canabarro, do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi e de sua mulher Anita Garibaldi. Os rebeldes avançaram por Santa Catarina, tomando a cidade de Laguna, onde instalaram a República Juliana, que foi logo derrotada pelas tropas imperiais.
Com o golpe da maioridade, o governo imperial propôs uma anistia aos revoltosos, que não foi aceita. Surgiram divergência entre os líderes da rebelião, com alguns defendendo a autonomia sem rompimento com o governo imperial e outros reafirmando a necessidade da república e de ter um rompimento definitivo. Nos últimos anos, os moderados, que eram monarquistas, assumiram o comando da rebelião e iniciaram uma aproximação com o governo imperial. Com a nomeação, em 1942, de Luiz Alves de Lima e Silva, as tropas imperiais acumularam vitórias e reforçaram as negociações que acabaram levando à rendição dos revoltosos. Foi assinado um acordo entre os líderes farrapos, onde os rebeldes, a liderança rebelde foi incorporada às tropas imperiais, os revoltosos foram todos anistiados e as dívidas da República do Piratini foram transferidas para o governo imperial. Era o fim da revolta dos farrapos da Farroupilha.